Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no canal Vem Sem Demora, né? Acredite se quiser, para fazer uma live, talvez 2 ou 3, eu não sei. Nós temos algo aqui muito importante sobre o estudo que nós estávamos terminando. Temos outros, mas esse aqui eu achei muito interessante, que veio sobre a minha mente e o meu coração. Eu, irmão Jairo, amigo de vocês, né, que são simpatizantes na fé, que estão inscritos no nosso canal Vem Sem Demora, né, aqueles que irão se inscrever, sejam bem-vindos. Aqueles que quiserem fazer alguma crítica ou querem se retirar do canal Vem Sem Demora por algum motivo ou outro, né, nós sabemos que quando nós procuramos falar a verdade como ela é, causa ira, contenda, mas a Escritura diz que nada contra a verdade senão a verdade. Então nós precisamos falar a verdade, mesmo que nós não vivemos tudo, que nós somos um ser em obras, mas nós precisamos falar a verdade, ok, pessoal? Então nós não podemos passar o estudo para agradar irmãos ou a igreja. Nós precisamos falar aquilo que eu preciso ouvir e que você do outro lado do canal Vem Sem Demora também precisa ouvir, ok? Nós temos aqui, amados, nessa tarde de sábado, 8 de fevereiro de 2020, a exatamente 16 horas e 58 minutos e 27 segundos. Tá? Aqui em nossa cidade está quente, está aproximadamente 30 graus, talvez agora, né? Então nós temos aqui, amados, vamos passar o que for possível aqui nesse estudo rápido aqui, que foi colocado na minha mente, no meu Criador, foi colocado na minha mente, no meu coração pelo Criador, né? Óbvio, né? E nós cremos que vai ser bênção para mim e para você do outro lado do canal Vem Sem Demora, ok? O dominador e o dominado. Gente, isso é muito forte. O dominador e o dominado. Nós fizemos alguns rascunhos aqui, porque, como eu conversava com a minha esposa lá em casa, muitas vezes as pessoas que estão no sistema religioso ou em alguma religião, eles acham que estão dominando a situação. Não sabem eles que estão sendo dominados. É o inverso. Nós só passamos a dominar uma situação quando se cumpre o que está em Gênesis capítulo 1, né? E o versículo 26. Então Iá determinou: façamos o ser humano, né? O homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, né? E domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão, ou seja, que rastejam. Ok, pessoal? Então, para você entender que se aqui está escrito, né, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, então o Criador deixou bem claro que até então, naquele período, naquela época, falaríamos assim, Adão e Eva tinham soberania, autoridade para dominar, para sujeitar a terra sobre o seu domínio, segundo a vontade do Criador, Yahuwah, que na Bíblia no Almeida está escrito Deus, né? Foi de forma totalmente, nem foi transliterado, aí foi inventado, que não é Deus e não é Jesus, nós sabemos disso. Uma transliteração não é modificar o nome, é interpretar. Modificar o nome, acrescentar, ou diminuir, ou distorcer é uma coisa, é pecado. Você sabe que está em Apocalipse, que não pode nem acrescentar, nem diminuir. Tá?
Mas isso aí fica para uma outra ocasião, porque nós já passamos várias vezes estudos sobre, né, adulterar o nome. Temos grandes estudos para passar aqui no canal Vem Sem Demora. Mas falando aqui sobre o dominador e o dominado, quando eu mencionei o dominador, eu não estou falando do príncipe do Deus desse século. Eu estou falando do Criador, a qual eu amo muito, Yahuwah. Como a gente abrevia, Yah, justiça nossa. Então, amados, se nós realmente fôssemos e queremos ser, que nós temos que nos purificar muito, somos falhos, eu sou, você também é, ainda mais dentro do sistema religioso das igrejas. Esse sistema é o pior, distorce tudo, né? Jamais nos vão dominar. Nós até dominamos um pouco os animais, né? Os animais aqui da terra, mas hoje o ser humano está sendo dominado por algo que é muito mais forte do que ele, que se chama soberba, ganância, né? E vários desejos carnais, como principalmente a concupiscência dos olhos, o desejo da carne. É ou não é? Se o Criador disse para Adão e Eva que eles iam dominar a terra. A terra estaria sujeita às suas mãos. Hoje não tem mais esse domínio. Hoje o homem está dominado e domina outro homem, por causa dos poderes aquisitivos, né? Abuso de autoridade, que a gente muito vê na TV, né? A gente vê abuso de autoridades que acham que pode chegar batendo nas pessoas, independente se a pessoa é um viciado ou não, né? Não cabe a mim julgar, mas também não cabe essas autoridades chegar só porque tem uma credencial, né? Chegar espancando e atirando em alguém. As nossas armas não são carnais, são espirituais. Ok, pessoal? Então, eu voltando aqui, eu fiz uma anotação aqui rápida. Dominar significa exercer domínio, ter poder ou, olha só, autoridade sobre alguma coisa. Sobre alguma coisa. Tem gente que se acha todo poderoso, né? Dentro das igrejas, no sistema de alguma religião. Ele não está sendo um dominador. Ele está sendo dominado por uma força espiritual que ele não conhece, ele desconhece. Ele pensa que conhece. Se ele entender o que está escrito no livro de João, capítulo 10, e o versículo 10 em diante, que diz assim, ó: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E o Yahshua, o nosso Salvador, ele diz assim: mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Mas que abundância é essa? Que a pessoa, no final, pode ser destruída por esse sistema que ele não conhece. Que abundância é essa? Que em vez dele dominar a situação, ele está sendo dominado. A qual também está escrito, né? Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, e o seu coração determina a sua vida. Tem que guardar. Ok, pessoal? Em todas as ocasiões precisa guardar. Até num relacionamento que venha depois, num relacionamento conjugal, que venha depois se transformar em uma aliança, em você casar, primeiro noivar para depois casar. Você precisa conhecer aquela outra pessoa, seja você homem, seja você mulher, para depois lá na frente não chorar, de repente não dizer: por que eu casei com ela, independente de ser cristão ou não, por que eu casei com ele? Porque você achou que conhecia e o seu coração enganou você não procurou a orientação do Altíssimo. Aleluia. Nós precisamos. Aí depois vem os filhos, né, amado? Aí fica aquele negócio chato, porque se dentro de um casamento já tem filhos, a própria Escritura nos dá amparo
que é só através para se separar ou divorciar de um adultério, ou talvez alguma coisa que se torne insuportável, né? Que às vezes tem um marido que é cri-cri, né? Como talvez a esposa também. Isso não é assunto que cabe a mim dominar e ensinar você, tá? Porque não é uma área que eu domino, entendeu, pessoal? Nós já estamos aqui fazendo umas conjecturas, ou seja, nós estamos aqui trabalhando em cima do o dominador e o dominado, né? Então nem o homem nem a mulher tem que dominar um ao outro, tem que andar lado a lado, como foi dito pelo Criador, né? Quando tirou da costela de Adão, né? Que ia fazer uma auxiliadora, não uma dominadora sobre o homem, ou vice-versa, etc, etc, etc. Bom, eu aqui falei para você que nós estamos longe de ser a imagem e semelhança do Criador. Opa, irmão, você está falando heresia? Não. Nós precisamos primeiro conhecê-lo, primeiro saber e entender o seu nome, né? Terceiro, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito do Criador, não por espíritos de falsos profetas do sistema religioso hoje. Isso não pode acontecer conosco. Nós não temos que ser dominados pelo homem. Nós não temos. Temos que respeitar as autoridades, se assim estiver de acordo com a lei do Criador. É ou não é? Seja a pessoa que te orienta ou te instrui, ela, um PhD, um teólogo, que eu não gosto de usar esse tipo de pronúncia, porque é irregular, isso vem do grego, não é legal, tá? Teologia, né? Essas coisas eu já falei, que num dos nossos vídeos no canal Vem Sem Demora, tá? Então, pessoal, você precisa buscar a direção do Criador sempre. Eu e você somos um ser em obras, eu sempre repito isso. Ok, pessoal? Eu me lembro, né, de algo aqui que eu vou trazer para vocês, que está escrito em Gênesis também, tá? Depois eu vou voltar lá no 4:7. Eu já falei uma vez e vou tornar a repetir. É bem interessante nós repetir. Está escrito assim. Aqui você sabe que descaiu o semblante do Caim, né? Descaiu, né? Segundo a oferta dele e a oferta de Abel, mas você conhece melhor do que eu. Está escrito assim em Gênesis 4:7. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre ou cabe dominá-lo, vencê-lo. Olha o que o Criador falou para Caim, que o semblante dele caiu e ele já estava prontinho para uma reação contrária à palavra do Criador. E ali veio o primeiro homicídio na Escritura, né? Que Caim matou Abel. Pessoal, o mal já estava ali, ó, espreitando, mas cabia ele dominar. Enganoso é o coração do homem, quem esquadrinhará? Né? Quem esquadrinhará? Numa próxima live nós vamos falar. Ali está em Jeremias, acho que eu anotei aqui. Jeremias fala, Jeremias 17, 9 e 10, né? Lucas também 6:45, né? Talvez não dê tempo hoje para nós falar. Então ali fala, né? Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9 e 10. E também em Lucas 6:45 e Mateus do capítulo, se não me falha a memória, 13, do 10 ao 20, tá? Acho que é do 13, do 10 ao 20 Mateus, tá? Se eu errei aqui na minha anotação, com certeza eu vou estar corrigindo logo após, tá? Então, mas é isso aí mesmo, Mateus 13, capítulo 13, né? Acho que é o 13, tá? Se não for depois, com certeza, eu vou estar trazendo para vocês na íntegra, tá bom? Do 10 ao 20, tá?
Então, amados, nós precisamos ter esse domínio próprio de uma situação, porque nós sabemos que hoje o homem domina sobre o homem, com armamento de guerra, quando está no mundo das drogas, com armas também, né? Então nós sabemos que as pessoas exercem essa autoridade de ter esse domínio, né? Mas não sabemos que eles estão sendo dominados por uma força superior a eles, né? Mas nós, quando começamos a conhecer a Escritura, nós sabemos que o dominador se chama Yahuwah, né? E o dominado é nós, como Paulo disse que ele era, como eu já falei na outra live, prisioneiro da palavra do Criador, e nós muitas vezes não somos, né? Não somos. Bom, aqui como nós falamos, amados, nessa passagem de Gênesis 4:7, né? Olha como é que estava o coração de Caim, né? Porque nós sabemos que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque sai do coração, é ou não é? Então por isso que a gente fala que a gente não está escrito na Bíblia, está escrito na Escritura que há caminhos para o homem que parece de vida no final de morte, né? Provérbios. Então nós sabemos que depende das nossas escolhas, e aí nós vamos ser dominados por algo que nós escolher, se nós vamos buscar a orientação do Criador, né? Aí nós vamos ser dominados. Agora o dominador, que é o Criador, só age em nós quando nós nos colocamos à sua disposição mentalmente e todo o nosso ser. Ok, pessoal? Juízes capítulo 16, o versículo 16. Juízes capítulo 16, versículo 16. Tá? Já abre aí, nos acompanhe junto conosco, né? Esse estudo que eu sei que vai ser tremendo para nós, sobre o dominador e dominado, né? Tenho certeza que vai ser maravilhoso para nós, porque nós precisamos vamos lá, Juízes capítulo 16, versículo 16. Está escrito assim no versículo 16. Como aqui fala aqui a narrativa de Sansão e Dalila, né, pessoal? Você conhece muito bem. E aqui você vai ver quem antes era o dominador na vida de Sansão, e após ele revelar o segredo que ele não podia revelar, ele foi dominado pelas forças do mal, que agiam e dominavam a mente e o coração de Dalila. Vamos lá então? Olha que tristeza. Juízes, né? Capítulo 16, versículo 16. Vamos lá? Versículo 16. Como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Olha só, que eu li aqui no versículo 16. Olha o que essa mulher, filha do cão, fazia na mente desse moço, né? Até então, antes, ela já tinha tentado 3 vezes, sem sucesso, e ele brincando com o chamado. E nós sabemos que muitos são chamados e poucos escolhidos. É ou não é? Está escrito. Bom, versículo 17. Tu vê, né? Um moço que tinha tudo para ser um grande também libertador naquela época ali em Israel, né? Um grande juiz ele ia ser. Mas, né? Sei lá o que aconteceu com esse moço, mas nós já vamos descobrir. Versículo 17. Olha só. Ele abriu todo o coração, ele, revelando todo o seu segredo a ela. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele,
porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre de minha mãe. Por isso, se fosse, né, rapado o cabelo de minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim. E de fato, eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem, ou qualquer outro ser humano. Olha só, nesse versículo 17, ele revelando já para ela: olha, Dalila, se alguém dos filisteus, ou tu, colocares as mãos e passar uma navalha sobre a minha cabeça, disse Sansão, eu vou perder toda essa força extraordinária que eu tenho, né? Porque ele tinha o cabelo, tinha as tranças, estava ali, não podia rapar o cabelo, era um voto nazireu, Deus do ventre da mãe dele, que o Criador disse para ele. Até então, até ali, desse versículo 17, ele ainda tinha um pouquinho do domínio do Criador, mas por causa do amor, da paixão, né, dos olhares, não vigiou, caiu nos braços de Dalila. Vamos lá então, versículo 18. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida, né, olha só. Então, em seguida, amados, ela mandou chamar o quê? Depois disso, de todo ter revelado o segredo, ela mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: vinde agora, mas esta vez, porque ele me contou toda a verdade sobre seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram a ela, levando toda a prata, né, prometida. Olha só. Aqui eu acabei de ler para vocês esse versículo 18 de Juízes, perdão. Né? Ela sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração. Olha só. Eu li anteriormente para vocês, aí do canal Vem Sem Demora, Provérbios 4, 23, né? O que estava ali? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, ponto. O seu coração determina a sua vida. Aqui foi a sua derrota, foi a sua desgraça, porque as forças do mal, os anjos caídos, o próprio líder dos anjos caídos, né, o príncipe desse mundo, né, Satanás, entrou na mente, no coração de Dalila e depois dominou o coração de Sansão. Que coisa triste, né? Por isso nós temos que vigiar, todos nós. Que coisa triste, né? Ele entregando o chamado, né, os poderes que ele tinha, talvez ele se achava o bambambam, né? Que já o pecado dele não começou só aí. Ele não podia comer nada dentro de algo que estivesse morto ou tocar, e tinha um favo de mel dentro de um leão morto, e ele foi lá e então isso aí foi se multiplicando cada vez mais até chegar à sua queda. Então aqui nesse versículo aqui que nós lemos 18, já é triste. Agora imagino que eu vou ler agora no 19. Acompanhe conosco aí, o canal Vem Sem Demora. Versículo 19, tá? Gênesis, né? Perdão, sempre preciso ver com Gênesis, Juízes. Leia comigo aí, Juízes 16, agora 19. Vamos lá? Olha só, ela falando: fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou um homem para vir e rapar, né, todo o cabelo e as tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando-o, ouviu suas forças se esvaírem, né? Saiu dele toda a força. Coisa triste, né? Aqui não menciona nesse versículo 19, mas eu creio que aqui, no mundo espiritual, o próprio inimigo de Sansão já estava mostrando para ela: olha aqui, ó, ele não tem mais força. Ele dormiu
no seu colo, ele adormeceu, ele está sem força agora. O coração todo dele é teu. E eu estou te entregando, Sansão, nas suas mãos. Já pensou? Por isso que nós precisamos vigiar. Em cima desse sistema religioso, desses nomes que nos colocam na nossa mente, no nosso coração, que não é. Nós precisamos buscar. Nós precisamos renunciar tudo que não presta de nós. Mas nós temos que parar de adorar algo que nós não conhecemos, que está sendo passado para nós. Ah, irmão Jairo, mas eu não sei ler. A fé vem de ouvir a palavra como ela é. É ou não é? Nós precisamos entender isso. Aqui já nos relata que ela, depois o afligiu e humilhando, ouviu suas forças se esvaírem. Ou seja, aqui não relata ainda que ele estava acordado. Aqui relata que ela já tinha dominado ele no mundo espiritual e no físico também. O próprio inimigo na vida da Dalila estava debochando dele, porque ele, em poucos segundos, minutos talvez, estaria sendo entregue nas mãos dos filisteus para ser um bobo. Que coisa triste, né? O que era dominado pelo Criador, Sansão, passou a ser dominado agora pela criatura, né? Ou seja, se ele fosse dominado pelo Criador, ele iria dominar essa situação, mas não, foi o contrário. A criatura dominou ele. Ele foi dominado pela criatura. Ele foi sujeito às tentações e caiu nessa teia de aranha que a Dalila armou, segundo as forças do mal que deram inteligência para ela agir dessa forma. Vamos ver o versículo próximo agora aqui, último, que eu vou ler. Versículo 20. Então Dalila o chamou. Eu não disse que no mundo espiritual ela já tinha dominado segundo o demônio que estava sobre a vida dela? Já tinha tirado as forças dele quando foi raspado o cabelo dele. E por isso que diz esse versículo anterior, o 19: depois o afligiu e humilhando, viu suas forças se esvair. Olha só. O inimigo na vida de Dalila, dominando Sansão em pensamentos, em sonhos, e ele ali de olhinho fechado, sendo dominado por Dalila, segundo a ordem que ela recebia das forças do mal. Vamos lá? Versículo 20. Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Olha só, que coisa triste. Deixando, olha só, eu nem diria deixando, acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei. Olha só, sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Olha a parte triste agora, B. Entretanto, ele não tinha notado que o soberano, que a soberania do poder que estava sobre a vida dele, do Criador, já se havia retirado dele. Olha que coisa triste esse versículo 20, parte B. Por uma brincadeira de Sansão, né? Por achar que tinha toda a soberania, toda a autoridade, podia brincar com as forças do mal. E só tinha um jeito dele ser derrotado. Eu não tenho nada contra o ser feminino, mas o diabo usou uma mulher. Ele pegou uma mulher. Isso não quer dizer que ele domina todas as mulheres, não. As mulheres que são do centro da vontade do Yahuwah, com certeza ele não vai tocar. Mas as que não estiverem vigiando vão ser que nem Eva. Foi a primeira a cair em tentação, segundo recebeu aquele fruto da serpente. É ou não é? E aí Adão caiu também. Aí veio a queda do homem. Porque se o homem tem o poder de seduzir, imagina a mulher com a sua fala, com o seu corpo, quando não está no centro da palavra do Criador Yahuwah, nosso Yah, justiça nossa. Foi o que aconteceu aqui com Dalila. E infelizmente, às vezes, amado, dentro dessas igrejas, tem pessoas
seja homens ou mulheres que vão ali para brincar com o chamado, ainda que o formato ali já é errado, para brincar com o chamado. Aí daqui a pouco o pastor comete adultério, porque veio uma mulher e ganha ele. Não é. E ele brinca com o chamado, é dominado pelas forças do mal, em vez de o dominador de todo o universo, nosso Yahshua, justiça nossa, dominar a vida dele, ele é dominado pelas forças do mal, porque ele não está adorando o Criador como deve ser, não é nem o nome correto, né? E aí vem a queda. Mas aqui nos mostra que Dalila teve pleno domínio sobre a vida de Sansão. Ok, pessoal? Essa foi a primeira de algumas lives sobre o dominador e o dominado, que nós estamos encerrando agora, em nome de Yahushua. Fiquem todos na paz do Criador. Até a próxima live.